Ó, decidi começar esse vídeo de uma maneira quase que antipática. Não se fala Fulham, é Fulham. Finge que o H não tá ali. Fulham. Simples, né? É evidente que você fala como quiser e como conseguir, até porque, cara, pede pro pessoal aqui da Inglaterra falar João Palhinha e divirta-se. Então que se danem, né? Mas deixo aqui a instrução caso você tenha o desejo de falar Fulham como os ingleses e torcedores do Fulham falam. É o dono do estádio mais charmoso com alguma distância para o segundo colocado entre todos os que eu já fui aqui na Inglaterra, cara. Não dá para começar a falar do Fulham sem falar do Craven Cottage. Estádio que tem história muito antes de ser estádio, sempre às margens do belo rio Tamisa, no coração de Londres. Cottage, em português, é algo como chalé, cabana, casa de campo, enfim, algo nesse sentido. E Craven é um sobrenome. Vem de William Craven, um barão inglês que construiu esse chalé em 1780, esse cottage. E mais de 120 anos depois, o Fulham comprou essa propriedade. E ali construiu o estádio que conhecemos até hoje, manteve o nome, e o cottage, o chalé, ainda existe. E é onde ficam os vestiários tanto do Fulham quanto do time visitante e também outros setores para torcedores e visitantes mais endinheirados. O Craven Cottage passa hoje por uma finalização de um processo de renovação, modernização, expansão da estrutura, especialmente da arquibancada que fica de fato à beira do rio Tamisa. A conclusão de toda essa obra está prevista para o fim desta temporada e inauguração do setor no início da próxima temporada 23-24. O problema é que, para variar, o custo cai no colo do torcedor e o preço de alguns ingressos para os jogos do Fulham nesta temporada foi alvo de protesto de algumas torcidas organizadas do clube. De qualquer forma, se você estiver em Londres, se você estiver na Inglaterra, cara, vale muito a pena colocar o Craven Cottage, mesmo em dias fora de jogo, só para dar uma olhada nesse estádio que, enfim, já falei aqui, é um charme, cara. E que temporada do Fulham, né? No momento da gravação deste vídeo, o Fulham ocupa a 8ª colocação da Premier League e a última vez em que terminou acima desta posição foi na temporada 8-9, 2008-2009, faz bastante tempo. É claro que o grande objetivo não é olhar para essa marca, superar essa marca, e sim permanecer na primeira divisão inglesa. Era esse o objetivo lá atrás, evidentemente que agora, com a ótima campanha, acima das expectativas, os objetivos eles vão se modificando naturalmente. Mas era sim se manter na primeira divisão, até porque nos últimos anos o Fulham se caracterizou como um dos clubes ioiô do futebol inglês. Quando sobe, desce, e quando desce, sobe. Olha só, em 2018 subiu para a Premier League. Em 2019 caiu para a Championship. Em 2020 subiu de novo. E em 2021 caiu de novo. Em 2022, na temporada passada, subiu mais uma vez, agora como campeão da Championship. E é por isso que ficar na Premier League é quase que um fato novo. O Fulham não renova uma temporada na Premier, não tem duas seguidas há 10 anos, cara. Então, assim, é importante pisar e continuar. Em 2018, quando voltou para a primeira divisão depois de 4 temporadas na segunda, o Fulham investiu mais de 100 milhões de libras naquele time, diversas contratações. Lembrando que, enfim, naquela época 100 milhões de libras era uma quantia que assustava muito mais do que atualmente para times ingleses, para times da Premier League, inclusive para times recém-promovidos. E mesmo assim, o Fulham acabou caindo, como a gente já viu, como vice-lanterna da Primeira Liga. E aí muitos depois falavam em lição a ser aprendida e tudo mais, mas eu discordo em partes, tá? Primeiro que não é apenas sobre a quantia, o valor, o número, e sim como que você gasta esse montante, né? Veja, por exemplo, o Nottingham Forest, que inclusive será tema desta série aqui neste canal. Investiu mais de 150 milhões nesta temporada, a primeira do Forest na Premier League
desde 1999. E aí quando gastou, o pessoal falou, olha, o Fulham não é um bom exemplo, gastou também muito, não conseguiu ficar. Enfim, neste momento não parece que o Forest tá com pinta de rebaixado. E mais, quando o Fulham voltou em 2020, depois de cair, depois de investir 100 milhões, acabou gastando 1/3 do que tinha gastado 2 anos antes e caiu mais uma vez. E mais, foi na janela de altos gastos, em 2018, que o time contratou Aleksandar Mitrovic, dono da melhor média de gols da história do clube e quinto na lista de maiores artilheiros. Na temporada passada, quando o Fulham conquistou a Championship pela terceira vez na história, o atacante sérvio amassou o recorde histórico da divisão ao marcar 43 gols em 46 jogos. Absolutamente imparável. E agora, o rótulo que o Mitrovic tinha recentemente de ser um atacante bom demais para a segunda divisão, mas não tão bom para a primeira, esse rótulo ele tá se esvaindo, porque é uma boa campanha do Fulham com uma boa campanha do Mitrovic, que já tem 11 gols em 18 jogos na Premier League, é confortavelmente o artilheiro do time na temporada. Mas eu ouso dizer que ele não é o melhor jogador, tá? Eu tô impressionado com a temporada do João Palhinha e eu sei que neste momento os nossos amigos portugueses aqui do canal, especialmente os torcedores do Sporting, estão sorrindo com a minha ignorância passada. Cara, o Palhinha tá jogando demais e eu trago alguns exemplos práticos disso aqui. Não há ninguém em toda a Premier League até aqui que tem mais desarmes do que o português, ninguém perto dele, nem o Casemiro, e eu coloco aqui na tela as estatísticas oficiais da Premier League. Ele é uma pulga, cara, ele tá em todo lugar, e eu trago aqui esse mapa do SofaScore mostrando onde o Palhinha pisa mais no campo nesta temporada da Premier League, o mapa de calor, né, do João Palhinha, e é muito mais fácil olhar para onde ele não pisa do que para onde ele pisa. É impressionante. Aliás, eu vejo o meio-campo do Fulham como o ponto mais forte do time, tá? É o Palhinha como 5, o muito bom Harrison Reed como 8 e o Andreas Pereira na frente jogando como 10, finalmente jogando constantemente como camisa 10, que é a posição que o Andreas se sente mais confortável e que ele joga melhor. É uma temporada bastante interessante do brasileiro, tá? Primeiro que, salvo algum problema físico, e tomara que não aconteça, claro, vai ser a temporada com mais jogos do Andreas Pereira na própria carreira dentro da Premier League. Já são 22 até o momento de gravação desse vídeo e o recorde pessoal dele é de 25 pelo Manchester United, claro, na temporada 19-20. O segundo ponto é que ele tá jogando demais. E a gente volta aqui ao SofaScore. Andreas está ao lado de Odegaard e James Maddison na média de passes decisivos por jogo até aqui, com mais de um turno disputado da Premier League. Atrás de nomes grandes como Bruno Fernandes e De Bruyne, então ele está conversando nessa mesa bastante talentosa, acho que não dá para discordar disso. Ele está tranquilo no top 10 e pisando no top 5, e isso não é pouca coisa. Ainda mais jogando por um time como o Fulham, que está muito bem dentro de campo, mas tem muito menos recursos do que clubes de jogadores que estão nessa lista ao lado ou em frente ao Andreas. Outro brasileiro que vem conquistando a torcida tem 34 anos e chama-se Willian. É um renascimento do jogador, não só para a Premier League, mas para o futebol, depois de 2 passagens frustrantes para todo mundo. Primeiro no Arsenal e depois do Corinthians, né? Eu sinceramente achei que ele vinha apenas para complementar o elenco em caso de necessidade e, cara, ele conquistou uma posição não só de titular, mas de parte essencial do time. Como o treinador Marco Silva disse recentemente, estou impressionado sim, surpreso não. Porque a gente conhece, o torcedor do Chelsea conhece especialmente o que o Willian pode entregar, e ele voltou a ser aquela versão em muitos momentos, tá? Uma versão rápida, habilidosa, incisiva, e parece mesmo que a cidade onde o brasileiro se sente mais confortável e talvez chame mais de casa é a cidade de Londres. Por fim, é preciso falar do excelente trabalho do Marco Silva, que vem já na esteira de um ótimo trabalho passado do Scott Parker. O Marco Silva já conhece bem o futebol inglês, né? Teve uma passagem interessante pelo Watford, depois uma não tão interessante pelo Everton, até porque recentemente
quem é que teve uma passagem muito interessante pelo Everton e agora ele tem o melhor trabalho dele no futebol inglês no Fulham. Ele foi quem esteve à frente do projeto que amassou a Championship na temporada passada e agora pisa em posições dentro da Premier League que o Fulham não pisava há muito tempo. É uma campanha interessante e que tem em alguns pontos específicos uma melhora recente, tá? O pós-Copa do Fulham, defensivamente, é de maneira significativa melhor do que o pré-Copa. Olha só, desde o retorno do Mundial do Catar, o time sofreu apenas 4 gols em 7 partidas, isso que enfrentou nesse período o Chelsea 2 vezes, Tottenham, Newcastle. Antes da Copa, o Fulham dava para o adversário 1,9 XG por jogo. E só um parênteses para explicar o que isso significa, né? O XG é o cálculo de quantas chances você cria ou permite que seu adversário crie, né? Então, enfim, em letras gerais, assim, grosso modo, o que isso quer dizer é que o Fulham permitia quase 2 chances claras de gol para o adversário por jogo. Agora, esse número caiu para 1,4. Então, o Fulham não só sofre menos gols, como deixa o adversário criar menos chances. E isso foi um foco grande do trabalho do Marco Silva durante a Copa do Mundo. Ele mesmo disse isso depois do Mundial. E a gente vê, não só nos números, mas dentro de campo, o resultado disso. Quem viu 0-0 contra o Chelsea na rodada passada, viu como estava difícil criar chances contra esse Fulham, porque de fato é um time encardido. Tem um jornalista, que eu não vou lembrar o nome, cara, é do Huddersfield Post, o jornal, que ao analisar esse Fulham do Marco Silva, disse que na pressão sem bola, na marcação, evidentemente sem bola, o time parece uma criança depois que come aqueles ursinhos de geleia, sabe qual é? Então, parece uma criança num pico de açúcar. E é chato mesmo enfrentar esse Fulham. Ajuda também ter um bom goleiro e a temporada do Leno é bastante interessante, cara. Outro renascimento desse time, né? O Leno que perdeu a posição para o Ramsdale no Arsenal e agora tem números interessantes no Fulham. Olha esse ranking feito pela página StatsBomb, que coloca o alemão como o goleiro mais salvador, numa falta de tradução melhor, entre todos das 5 principais ligas europeias. É claro que esse ranking usa estatísticas, recortes de estatísticas, né? Entre esses recortes temos chutes recebidos, gols sofridos e defesas. Então, assim, é um ranking que mostra uma parte do todo, mas é uma parte significativa o suficiente para eu trazer aqui para mostrar como que o Leno tem sido uma pedra fundamental desse time. E veremos então se essa curva de crescimento defensiva vai ajudar o Fulham a conseguir manter uma consistência melhor, especialmente enfrentando times do Big Six, sempre perdendo de pouco para esses adversários mais endinheirados na liga, né? Então talvez agora com essa consistência defensiva melhor, o Fulham consiga mais melhores resultados. Até porque quando eu falo de ressignificar objetivos, cara, dá para o Fulham mirar vaga numa competição europeia na próxima temporada, por que não? E te lembrando, caso você tenha esquecido, ou te contando caso você não saiba, o Fulham jamais disputou a Liga dos Campeões, porém foi vice-campeão da Europa League e não tem tanto tempo assim. Foi na temporada 2009-2010, quando aquele Fulham, comandado por Roy Hodgson, conseguiu bater times do naipe da Juventus de Cannavaro e Trezeguet, o Shakhtar de Fernandinho, Luchescu, até que perdeu para o Atlético de Madrid na prorrogação da final disputada em Hamburgo, na Alemanha, gols marcados por Diego Forlán. É um capítulo bastante distinto da história do Fulham e quem sabe esse clube consegue voltar para o continente europeu, para as competições europeias na próxima temporada. É isso, minha gente. Até o próximo vídeo deste canal, que não será necessariamente desta série, mas evidentemente essa série continua pela frente, ainda tem muito clube para trazer por aqui. Assim, pensando agora rapidamente, falaremos de Nottingham Forest, Everton, Leicester, enfim, cara, tem muito clube para falar, então essa série ela vai continuar por bastante tempo. Eu queria deixar aqui, cara, um agradecimento especial ao pessoal do Futirinhas. Eu já os vi comentando por aqui e percebi, ao ver outros comentários de outras pessoas recentemente, que parece que teve algum vídeo do Futirinhas recente que indicou
o meu canal e veio gente para cá por conta dessa dica. Então queria deixar esse agradecimento especial. Cara, o Futirinhas tem mais de 2 milhões de inscritos e eu tô aqui tentando remar para chegar à marca de 100 mil, que já é uma marca muito significativa. Jamais era meu objetivo, eu meio Fulham, né? Comecei o canal tentando não descer da Premier League, agora já estou olhando para as competições europeias e 100 mil é uma marca que eu quero muito abraçar logo, mas de qualquer forma é importante nesse remar contar com uma ajuda generosa e genuína de pessoas como o pessoal do Futirinhas, então muito obrigado. E a você também, evidentemente, que ou é inscrito há muito tempo ou acabou de chegar aqui, bem-vindo ao barco, e rememos juntos. Estamos chegando aos 100 mil, cara. Eu vi que o Marcelo Beckler, aliás, parabéns ao querido Marcelo, conseguiu a plaquinha de 100 mil, né? Então eu quero minha plaquinha também. Agora ressignificaremos objetivos até quando não der para ressignificar mais, né? Até quando o inevitável fim chegar. Mas antes dele a gente vai curtir bastante. Um abraço e até o próximo vídeo.